Oi! Mas galera, bom dia, eu sou o Felipe e hoje eu irei explicar o louvor de Emaús. Bem, o louvor de Emaús onde eu pesquisei e eu percebi que ele foi inspirado por várias histórias, várias parábolas bíblicas. Então eu irei deixar os versículos ou aqui ou desse lado, daí pausa o vídeo e lê, ou após o vídeo e lê na Bíblia. E vai ser assim, para poder agilizar e não ficar tão maçante a leitura, porque vai ter, se facilitaria bastante coisa. Quem é esse que vem nos abraçando? O louvor já chegou com a parábola do filho pródigo. O filho pródigo que foi um filho que chegou no pai e pediu a sua bênção. Na época era uma ofensa tremenda, era uma grande ofensa na época, porque só pode se ter a bênção, a herança, né? Não pediu uma bênção, pediu a herança. Só pode ter herança quando o pai morre. No caso, o pai estava vivo e o filho estava ganhando herança. Daí o pai deu a herança e o filho foi para a cidade. Lá ele gastou toda a herança e ficou pobre. Então pensou, os servos do meu pai, eles estão numa condição muito melhor do que eu. E eu ofendi meu pai gravemente, então eu vou voltar para lá. Só que eu irei voltar como servo, porque eu não mereço mais ser chamado de filho. Não mereço mais ser chamado de filho. Então o filho chegou, querendo já ser servo, já falando pro pai, mas o pai, não querendo saber, já chegou, deu um abraço no filho, colocou um anel em seu dedo e fez uma festa falando: o meu filho que estava perdido voltou. E é assim que acontece, por mais que esteja todo quebrado, todo machucado, ele chega e quer te curar, quer te ajudar, sabe? Quem é esse que vem nos constrangendo com um olhar? Isso daí eu pesquisei e peguei da passagem de Zaqueu. Zaqueu era o chefe do cobrador de impostos e ele descobriu que Jesus estava passando pela sua cidade. E como Zaqueu era uma pessoa baixa, ele subiu uma árvore e foi ver Jesus. Nisso, Jesus conseguiu ver Zaqueu e falou: Zaqueu, hoje poderei comer em sua casa? Na época também poderia chegar como ofensa, era algo errado, algo ofensivo, porque Zaqueu, como era chefe dos cobradores de impostos, era considerado um pecador, porque, querendo ou não, naquela época muitos compradores de impostos roubavam, então era considerado pecador. E Jesus seria o justo, os puros, sabe? E eles falavam: não pode comer um justo na casa de um pecador. Então isso daí já quebrou todos com preconceito. Não quebrou o preconceito, mas já foi contra o preconceito e já deu um grande tchan em Zaqueu, porque por mais que Zaqueu subisse na árvore querendo ver Jesus, ele sabia que Jesus nunca iria dar bola para ele, porque ele era um pecador. Então ele é tão sábio. Ele é tão sábio quando Jesus ainda era criança, lembra? Quando os pais deles foram em Jerusalém para comemorar a Páscoa, e lá, quando os pais deles voltaram, Jesus não foi. Jesus não foi, os pais deles pensaram: Jesus se perdemos Jesus, alguém roubou Jesus, por favor me ajude, precisamos achar Jesus. Então eles começaram a procurar, voltaram a Jerusalém e viram que Jesus estava na sinagoga. E os mestres da lei da época, os sacerdotes, eles ficaram muito indagados, porque como uma criança poderia ser tão sábia, fazendo questões que nem mesmo eles saberiam responder, nem mesmo eles saberiam dar uma resposta. Então daí encaixou perfeitamente, ele é tão sábio. Ensino e amor. Isso daí eu peguei de quando os discípulos começaram a discutir de quem lideraria, de quem comandaria todos, né? Porque depois de Jesus, depois do mestre tem que ter o submestre. É sempre assim, presidente e vice-presidente. Sempre assim. Então eles queriam saber. E nisso eles começaram a brigar e Jesus poderia falar: vocês nunca vão ser nada porque vocês são pecadores, acabou, não tem o que falar. Mas não, Jesus chegou com seu amor e falou. Ele nem falou, ele falou e ainda deu o exemplo.
O que ele fez? Ele lavou o pé de cada um dos discípulos, falando: vocês nunca poderão liderar, comandar, se vocês nunca serviram, se vocês nunca foram. Ele é tão manso. Ele é tão manso, eu puxei do livro de Isaías, onde fala que durante a crucificação, Jesus foi chicoteado, crucificado, como se fosse um cordeiro manso, sem reclamar, sem ser contra isso, Cuida dos corações. 99 ovelhas, né? 99 ovelhas, para quem nunca ouviu, é de um pastor que tinha 100 ovelhas, então uma se perdeu. Então ele deixou as 99, ele guardou as 99, deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida, do coração perdido, sabe? Ele foi atrás porque que adianta eu ter as 99 se uma tá perdida? Se uma tá perdida e eu posso ir atrás daquela perdida, eu posso ir lá e resgatar aquelas perdidas, resgatar aquele coração, entende? Refrão. O refrão, ele é todo de uma história, então eu vou explicar a história e depois vou falar parte por parte. Enquanto eu falo da parte, vai estar aqui escrito, vai ficar um negócio legal. O Emaús foi uma história onde as mulheres, após o crucificamento de Jesus, ele ressuscitou e as mulheres foram lá no túmulo ver o corpo de Jesus, só que a tumba estava vazia. E então os anjos chegaram e falaram o que está acontecendo, porque estão procurando um homem morto, se ele está vivo, né? Porque estão procurando um homem morto, Jesus está vivo. Nisso as mulheres voltaram, todas ansiosas, falando: Jesus ressuscitou. E os homens não acreditaram no que elas estavam falando. Então, após esse incidente, 2 seguidores de Jesus foram na cidade de Emaús. E no caminho da cidade de Emaús, Jesus foi lá, porém eles não reconheceram Jesus. Jesus estava irreconhecível, né? Então foi lá na cidade de Emaús e Jesus falou: o que vocês estão conversando? Os discípulos naquele momento estavam conversando sobre a morte de Jesus, porque as mulheres chegaram e falaram que estava ressuscitando, e eles queriam acreditar, mas não estavam acreditando. Então chegou falando: como você deve ser a única pessoa que não deve saber, mas Jesus, ele morreu. Então, isso daí, eles começaram a falar, Jesus começou a dizer das profecias de Moisés, Isaías começou a falar das profecias. Então começou a ficar tarde, atardeceu. Então os discípulos chegaram e falaram: por que você não vem comer na nossa casa? Já está ficando tarde. Nisso, Jesus chegou e se sentou a eles, pegou o pão, agradeceu, então ele partiu o pão e deu aos seguidores, né? Nisso, quando ele partiu o pão, os olhos dos seguidores se abriram, eles começaram a reconhecer Jesus, reconheceram que quem estava desde lá de trás conversando com eles, indo para a cidade, era Jesus. E nesse momento Jesus, sumiu. Então os corações dos seguidores começaram a queimar de alegria, porque Jesus estava com eles, Jesus estava vivo e eles estavam querendo que isso acontecesse, estavam acreditando. E é isso que o refrão está falando. Então ele entrou na casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que nos esperamos. E é isso, ele entrou na casa, ele sentou na mesa, sabia que eles estavam esperando que Jesus estivesse vivo realmente. E é isso, ao partir o pão, os olhos deles se abriram, os olhos deles se abrem e reconheceram que ele é Jesus. Então os corações deles começaram a queimar de amor, queimar de amor por Jesus. Isso daí que foi a história de Emaús nesse louvor. Tanto é que é o título, Emaús. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tomamos lugar de honra. Esse pós-refrão eu poderia falar sobre Zaqueu, que Zaqueu ficou constrangido, então ele arrumou a casa, perfumou a casa e deu lugar de honra para Jesus. Poderia falar a parábola da festa. O que é a parábola da festa? A parábola da festa é o seguinte: mesmo que você não pode já chegar e querer sentar no melhor lugar, mesmo que você seja convidado de honra, você não pode, você tem que sentar lá no fundo,
E daí as pessoas vão chegar lá, vão falar, vem aqui e sente no lugar de honra. Poderia falar. Porém eu quero jogar tempo atual, como se fosse algo pra tentar colocar nas nossas vidas que nós já estamos fazendo isso. É se preparar antes de entregar algo a Deus, entende? Vamos supor, eu não posso chegar sem nenhum preparo e querer entregar alguma coisa a Deus, sabe? No mínimo eu tenho que ler, saber o que eu vou fazer, saber o que eu vou falar, porque não se pode entregar qualquer coisa, sabe? E foi isso, muito obrigado por assistir o vídeo. Por favor, comente aqui embaixo outros louvores que eu possa falar, dê sugestões, dá um like no vídeo, compartilha e muito obrigado a todos. Falou!